traiu e foi traída na Primeira Guerra Mundial. Mas o povo acabou se radicalizando muito pela traição da Entente. Assim, aproveitando o caos todo, uma pessoa assumiu o poder e criou uma nova era na Europa e no mundo. Quem foi? Mussolini, o pai do fascismo, criando a era do ultranacionalismo na Europa e no mundo. Depois dele veio a Alemanha, veio a Hungria, veio o Japão. Todas essas pessoas que assumiram o poder inspiraram-se em Mussolini. Sejam muito bem-vindos à Voz de Abril, eu sou Miguel e hoje estamos no terceiro episódio da nossa série Projeto 2GM e hoje está na hora de falarmos da Itália, o outro ponto crucial na Guerra Mundial, no caso a Segunda. Como é que Mussolini chegou ao poder? De onde é que veio essas suas ideias? Vamos ver hoje. No começo da Primeira Guerra Mundial, a Itália não entrou do lado da Tríplice Aliança que fazia parte, que era ela, a Alemanha e a Áustria-Hungria, dizendo que era uma aliança defensiva, visto que a Áustria-Hungria que declarou guerra. Entretanto, 2 anos depois, entrou do lado da Tríplice Entente, que era França, Reino Unido e Rússia. E nesta altura já tem algumas nações menores como Sérvia e a Grécia. Pois foi-lhes prometido várias terras na Áustria que tinham maioria italiana, como, por exemplo, Tirol do Sul, a Ístria, Dalmácia do Norte, várias ilhas no Adriático e também ilhas otomanas, uma zona de ocupação na Turquia, um protetorado na Albânia e colónias alemãs. O Império Otomano nesta altura também já estava na guerra. No fim da guerra, a Albânia virou independente, a Dalmácia foi entregue ao futuro reino da Iugoslávia, os italianos não receberam colónias alemãs e a zona de ocupação na Turquia foi reconquistada pela Turquia em 1923, ficando para os italianos apenas a Ístria e Tirol do Sul, além das ilhas do Adriático e um arquipélago no Império Otomano. Essa traição fez com que o povo italiano sentisse revanchismo em Versalhes e um forte nacionalismo, querendo ver a glória da Itália como lhes foi prometida. Além disso, a guerra deixou a Itália endividada e com muita inflação. E muitas greves começaram. Como os camponeses ocupavam terras e os operários tomavam fábricas, parecia que uma revolução comunista ia começar. Para impedir isso, as classes média e alta começaram a financiar grupos paramilitares para restaurar a ordem. Dentro desses grupos estava Mussolini, que era ex-socialista, exatamente ex-socialista, e veterano de guerra, que em 1919 criou os Fasci di Combattimento, um grupo paramilitar de combatentes que atacavam sindicatos e comunistas com apoio de industrialistas e latifundiários. Os Fasci evoluíram para um partido, o Partido Nacional Fascista, em 1921, com uma ideologia autoritária, nacionalista e anticomunista. Mussolini prometia restaurar a glória romana, acabar com o caos e unir a Itália sob um líder forte, ele mesmo, além de vingar Versalhes. Com isso, em 1922, 30.000 camisas negras, que eram soldados de Mussolini, marcharam sobre Roma, na chamada Marcha sobre Roma. O rei Vítor Emanuel III, temendo guerra civil, recusou declarar estado de emergência e convidou Mussolini a formar governo, virando primeiro-ministro. Em poucos anos, a democracia caiu e uma ditadura fascista foi instaurada. Mussolini, então, aboliu as eleições parlamentares e proibiu todos os partidos da oposição, tornando o Partido Nacional Fascista o único permitido. Criou um culto à personalidade, onde Mussolini era o Duce, o guia supremo da nação. Estabeleceu um estado policial com censura à imprensa, vigilância política e repressão violenta aos opositores. Instituiu o juramento de liberdade ao Duce, por parte dos funcionários públicos e militares. Também implantou o estado corporativo, onde sindicatos e patrões eram integrados em corporações controladas pelo governo.
eliminando o conflito de classes na teoria. Ele também reconheceu oficialmente o Estado do Vaticano com o Tratado de Latrão em 1929, encerrando décadas de conflito entre a Igreja e o Estado. Mas, agora que já estamos a nos aproximar da guerra, vamos ver como e o que Mussolini fez quando estava no poder até o Anschluss. Não vamos falar dele agora. Entre 1922 e 1934, Mussolini tentou ter boas relações com a antiga Entente, que era o Reino Unido, a França e a União Soviética, que antes era a Rússia, assinando vários acordos de não agressão e acordos comerciais. A Itália se nomeou protetores da Áustria, apoiando o governo antinazista do país e controlando a influência alemã no país. Eles não queriam, de modo nenhum, que a Áustria se unisse à Alemanha. Entretanto, em 1975, Mussolini cedeu às suas ambições imperialistas e atacou a Etiópia para expandir o seu império colonial e vingar a primeira guerra que os dois tiveram, que foi um desastre total. A Liga das Nações não gostou disso, rompendo até certo ponto relações com a Itália e aplicando sanções económicas. Isso fez a Itália se aproximar da Alemanha, pois estava isolada diplomaticamente, formando o eixo Roma-Berlim com Hitler. Também teve que ceder a toda a sua influência na Áustria. Mussolini declarou vitória contra a Etiópia em 1936, fundando o Império da África Oriental Italiana, uma união pessoal com Vittorio Emanuele III, que virou rei da Itália e do Império da África Oriental Italiana. Mas milícias e resistências continuaram na região. Mussolini e Hitler também apoiaram Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola. Vamos falar mais sobre a Guerra Civil Espanhola no próximo vídeo. E ficamos por aqui. Obrigado por assistirem. Próximo vídeo vamos falar sobre o rearmamento secreto que Hitler fez na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Foi por isso que ele conseguiu lutar tão bem contra os aliados. Vamos também falar sobre o que aconteceu depois da invasão da Etiópia até a invasão da Polónia. Já estamos quase a entrar na guerra. Vamos falar sobre o Anschluss, a Convenção de Munique, a Guerra Civil Espanhola e todas as invasões que vieram antes da invasão da Polónia, que foi o começo da Segunda Guerra Mundial. Espero-vos lá e até à próxima.